Olá, tá começando o 88º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e de volta das férias tá por aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Vocês vão me perdoar, meu cérebro ainda está voltando das férias. Começando a pegar no tranco, mas descansei, estou renovada, pronta para 2024. Feliz ano novo para todo mundo. É isso que eu ia perguntar. Agora o ano pode começar, é isso? Não, a gente já fez bastante coisa em 2024, pelo menos para mim. Uhum. Já fiz muita coisa, mas agora precisava das férias, precisava de um descansinho. É como se estivesse começando agora mesmo, né? Uhum. Sei lá, no segundo ou terceiro episódio desse ano, eu brinquei que o Natal já tava aí. Já estamos quase em março, então não foi um grande exagero assim, né? Um terço, um quarto do ano já tá indo embora, então vamos que vamos. Não, é verdade. Isso aí. Bom que deu pra você aproveitar. Na semana passada a gente teve uma surpresa muito legal, que foi o Apple Podcasts ter escolhido o Área de Trabalho como escolha dos editores. Obrigado, pessoal da equipe do Apple Podcasts, e foi bem a tempo de, na quarta-feira, a gente ter publicado um episódio muito especial, uma entrevista que eu adorei, que a gente fez com a Marília Guimarães, do Entendendo iPhone, sobre como é que ela tem usado, como é que ela tem encontrado espaço para usar o Vision Pro no trabalho dela, e claro, também a gente falou um pouco sobre o dispositivo como um todo, né? Mas para quem não escutou esse episódio, vai ter link na descrição. O episódio passado tá fácil de achar, mas eu vou deixar o link na descrição. E em reação a isso, o Silas Monteiro falou o seguinte: não seria o Vision Pro um avanço em relação à Apple TV? Ele coloca assim, de um outro modo, não seria uma Apple TV Plus não coletiva? Ele falou que a minha companheira, mesmo já tendo doutorado em educação, começou a fazer graduação em cinema. Olha que bacana. E ele falou, pois bem, eu vejo a minha companheira assistindo a filmes e fazendo anotações no MacBook dela por conta de tarefas do curso, e se ela assiste a um filme no MacBook, ela acaba perdendo muito do filme, né? Para uma tela decente, ela tem que fazer isso na sala de TV. Nesse sentido, o Silas segue, o Vision Pro seria ótimo para ela, porque poderia assistir aos filmes que ela tem de analisar e ter ali à disposição os apps de escrita, ou seja, ele pode tornar a Apple TV Pro, né? Então, por analogia, o Vision Pro não seria esse device que atende a profissionais cujo trabalho depende de som, imagem e escrita? O que te parece? Olha, eu só não consigo imaginar usando o Vision Pro e fazendo as anotações. Aí você vai fazer as anotações como? No próprio Vision Pro, você vai acabar perdendo aquilo que você supostamente ganharia assistindo o filme nele ao invés do MacBook, né? E escrevendo no MacBook ia ser estranho pra caramba, né? Só essa que é a minha dúvida. Minha dúvida realmente é só essa. Ia ter um pouco de perda enquanto você tem que escrever. De repente, pegar uma caneta, um tablet, né? Pegar um iPad e fazer as anotações à mão, talvez seja mais interessante ao invés de digitar, hein? O que vocês acham? Uma coisa que eu concordo com ele é que ele pode sim substituir o hábito de ver TV, especialmente no computador, né? Mas eu tendo a pensar assim, putz, quem tem um Apple Vision Pro e um computador, provavelmente tem uma TV bacana em casa também. Então, as possibilidades já existem, e o que eu acho que vai acontecer vai ser a mesma coisa que aconteceu do lado que eu vejo de tecnologia da Apple, com o iPhone, com o iPad, com o Apple Watch, com o próprio Mac, que é o seguinte: isso que está como a experiência da primeira versão não tem nada a ver com como é que vai ser o resultado final, ou a evolução disso, né? Os aplicativos todos estão tentando se entender como é que é ele existir no ambiente 3D, e a gente está acostumado há 50 anos a interagir com telas 2D, então vai ter um pouco aí dessa adaptação. É um jeito novo, eu acho, e diferente, e talvez, pelo que o Silas falou, né, de ver no Vision Pro, acho que acabar sendo mais imersivo te permite prestar talvez mais atenção sem ser interrompido por estímulos externos aí, mas eu imagino, por exemplo, ela usando o Vision Pro e usando o teclado físico, que nem o que a Marília comentou, né, que ela tem preferido fazer, que o teclado digital dele não dá para digitar textos muito longos. Não dá. E para imersão, eu acho que aí sim vai ser meio imbatível, né? Você acaba pegando mais coisas do filme ali, porque não tem nada te distraindo, exceto si próprio, né? Fazendo as anotações. Né? E você me lembrou do caderno dos cadernos, né? Do Rubens Evaldo Filho, que a gente deixou na descrição aqui uma vez, eu vou deixar de novo. Das anotações que ele fazia, né? Para fazer as críticas e análises dele, etc. Bem lembrado. Muito bom.
Agora, Bia, eu tenho uma solução pra você. Na verdade, eu não. O Marlon tem uma solução pra você, o Gustavo tem uma solução pra você, e o Alexandre tem quase uma solução pra você sobre os shorts no YouTube. Você falou que não aguenta mais ver as sugestões aí, e o pessoal mandou alternativas às quais você pode recorrer para se livrar dos shorts no YouTube. O primeiro é o seguinte, o Arc tem aquela função Boost, que deixa você mexer no site, né? Você mexe basicamente no CSS lá e exclui ou adiciona ou troca cor, coisa assim. Então você pode excluir ali na interface do YouTube o carrossel de shorts. E ele mandou um print do antes e do depois. E ele falou, tô usando para remover um monte de coisa, de um monte de site isso. Então o Arc, o navegador, é uma possibilidade para você. Já uma outra veio do Gustavo Saez, que ele falou que o AdGuard faz isso com qualquer site e qualquer parte do site que incomode. Você pode bloquear seções de páginas e é muito útil, né? Funciona em qualquer navegador, o que é bem importante. Ele falou que fez isso com basicamente todas as redes sociais. Ele falou que tirou as barras laterais do LinkedIn, do Twitter e coisa assim. Bacana, bacana. O pessoal, os fãs do Arc aí, tá surgindo uma comunidade interessante de fãs do Arc, né? Muita gente também deu esse toque pra mim lá no Twitter. Achei bem interessante, vou testar tudo que vocês falaram, testar o AdGuard também, né? Mas o que mais me incomoda é os shorts na TV, que eu não consegui achar um jeito de remover, né? Exceto pelo Alexandre aqui, que também mandou um feedback pra gente e falou que a Samsung resolveu o problema dos shorts lançando uma TV que funciona na vertical. Pronto. Oxe, Alexandre, você quer que eu assine meu atestado de maluca, né? Já pensou? Aquelas TVs de shopping do meio do corredor. Bem isso, né? Ou então aqueles monitores que desenvolvedor gosta bastante de usar, né? Então, tem alguns que tem essa possibilidade de você deixar na vertical. Agora, na TV, realmente não tem jeito. Eu tô com a TV da Samsung aqui, ela não tem nem 2 anos ainda, o firmware tá atualizado e realmente não tem como tirar esses shorts da seção das inscrições. Eu acho muito chato. Porque tem canais que eu gosto bastante do conteúdo, mas eu não assisto shorts. E às vezes vem uma enxurrada de 10, 15 shorts de uma paulada só. Meu Deus do céu, né? E você acaba perdendo atualizações de vídeos, né? Vídeos normais. Acho que o YouTube deveria repensar nisso, pelo menos no firmware da televisão. Quem que assiste shorts na televisão, Bia, gente? sabe quem? Muita gente. Eu não vou falar que esse é o problema, né? Porque cada um, mas é o que a gente estava comentando até acho que na semana retrasada sobre, sei lá, te visita, especialmente casa com criança, é sempre shorts na TV com YouTube. Tem o Snapchat, acho que tem um aplicativo de TV também que faz. Então, é meio, eu acho que é meio, sei lá, lutar contra a gravidade isso, né? Vai ser assim. Maria. E teve uma coisa que eu acho que foi, deixa eu achar aqui o feedback, eu vou trocar da ordem, vou me embananar ao vivo aqui, mas tudo bem. Eu acho que foi o Marcelo Santino que falou, que ele veio só pra compartilhar aqui da opinião da Bia, falar que você não é chata sozinha, Bia. Falou, tamo junto. E que ele falou que dos shorts do YouTube na TV, que deixam ela louca, e ele falou que não se resumiria a TV essa situação. Ele fala que shorts do YouTube são uma coisa irritante naturalmente, pode até tranquilamente ser uma preferência, que seria ser desativa e pronto. E ele fala que o chato dessa evolução das coisas é que as plataformas forçam goela abaixo aí, o que é essa tendência até elas vencerem pelo cansaço. Eu acho que é aí que tá o ponto, né? O shorts não existe uma opção de você desativar os shorts. Não é que eles nunca pensaram nisso. É que eles não querem colocar, é uma decisão colocar ali, acho que justamente para criar esse hábito, né? E nem de um jeito aí draconiano, vamos fazer você assistir shorts no estilo laranja mecânica. Tá lá e vai continuar lá. O que eu acho que pode começar a acontecer é aplicativos alternativos que permitam que você acesse a sua galeria do YouTube, seus assinantes, essas coisas assim, deixem você fazer isso. Mas é que nem aquela briga que tinha antes. Briga não. A divisão de preferência de uso entre o aplicativo nativo do Twitter e os apps de terceiros, que exibiam só a timeline cronológica, que exibiam só quem você seguia, não tinha trending topics, não tinha sugestões, não tinha anúncios, o que era um problema para o Twitter, permitia você esconder palavras, esconder hashtags, escolher clientes de Twitter também. Era um jeito muito moldável, né? Mas para as plataformas é claro que isso não é interessante. E você pode ver, quem vê shorts não vê 1, não vê 10, vê 300
Então, E tá lá na plataforma, né? era isso que eu ia falar. A minha encrenca, o meu viés ranzinza dessa história toda, não é com o conteúdo em si, porque o que eu não gosto, eu ignoro, não assisto e pronto. Mas os shorts, eles são otimizados para ver no celular mesmo. Inclusive aquela memória muscular da geração Z, que é o dedinho polegar rolando para cima o tempo todo e pulando os vídeos, né? É uma coisa tipicamente de celular que não se aplica em televisão. Então, TV é para você ver conteúdo na horizontal e vídeos mais longos, que você está num ambiente mais confortável, com uma tela maior. Então, minha implicância realmente não é com o conteúdo em si, e sim no formato, na apresentação. Então, shorts e TV não combinam e deixa ali para o celular, é muito mais... Eu ignoro facilmente esse tipo de conteúdo no celular, mas na TV é meio difícil, né? Parece que está ali atravancando a experiência, já que você não está rolando com o dedinho e sim está com o controle remoto, que é bem mais trabalhoso você achar o que você quer, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, eu vejo, por exemplo, no YouTube que eu tenho aqui no aplicativo da Apple TV, tem os shorts lá, mas ele entra na mesma categoria mental pra mim do que os carrosséis de vídeos que eu não tenho interesse em ver. Isso. Eu pulo e beleza. Pra você, eles aparecem, eles abrem, não sei, você tá vendo algum vídeo, ele já vai tocar o próximo e enfia os shorts no meio? Ou o que te incomoda é o fato de existir esses carrosséis ocupando espaço que poderia ser de vídeos tradicionais? Não, porque eu desativei aquela reprodução automática. Então, esses carrosséis eu acho que não aparecem. Ele dá um play no vídeo, deixa eu rolar, quando acaba, ele encerra e fica quieto. Tá. Né? Então, não aparece nenhuma opção. Aí eu volto ali para a timeline normal, né, das inscrições, e tá tranquilo. Nem chego a acessar, e para mim, pelo menos, que tá com essa configuração, não chega a aparecer, não. Tá, então a sua restrição é mais filosófica sobre a existência deles. Não, mas é assim, né? Não consumo TikTok, não tenho conta em TikTok, mas é aquele negócio, quem quer, quem curte, beleza, toca a sua vida e tal, né? Só não atrapalha a vida de quem não tem, né? Mas uma rede social é uma coisa, uma rede social diferente, né? Já que você não tem conta lá, é uma coisa que atrapalha a sua vida. Mas inserir essa filosofia de shorts, né? Que é claramente importada de outra rede social para um ambiente que os vídeos têm outra concepção, eu acho esquisito, e ainda mais quando aparecem os conteúdos misturados. Eu acho que, pelo menos, eu tô falando especificamente do firmware da TV, tá, gente? Eu acho que deveria ter ali os vídeos das inscrições e os shorts, ou numa aba separada, ou num ícone separado, numa barra lateral, não sei. Mas ele tinha que estar separado do resto, para não atrapalhar a navegação e você encontrar o que você quer. Já para quem usa no computador, o Reinaldo Freire deu uma sugestão aqui também, uma alternativa de quem quiser se livrar disso, que é o seguinte. Ele falou, né, que já desistiu de entender porque o pessoal tá vendo shorts, mas ele falou, só aceitei, mas fui atrás de uma solução para terminar essa timeline. Ele falou que, pelo menos no navegador, ele usa a extensão uBlock Origin junto de um filtro que está no GitHub, eu vou deixar na descrição aqui, chamado uBlock Hide YouTube Shorts, que remove e deixa a timeline só com os vídeos padrões. Agora, em defesa dos shorts, Bia, o Fabiano Castelo falou o seguinte, eu não uso rede social, não tenho Instagram, não sei a cara do TikTok, e até o Twitter eu deixei de usar já faz um tempo. Mas quando eu quero me distrair em algum momento aí do dia, eu uso o YouTube Shorts. Ele falou que na minha timeline vem assuntos que me interessam, principalmente de marcenaria, e às vezes aparece uma coisa nada a ver, e eu clico na mãozinha ali de não gostei e pronto. Ele falou, antigamente eu achava que o Shorts seguia os canais que eu estava inscrito, mas não. A timeline do YouTube Shorts de vídeos lá é bem diferente de uma em relação à outra, isso estando aí na mesma conta. E a Mariana Bentivório falou o seguinte, que dá para aprender algumas coisas sim com vídeos curtos, e em algumas horas eu até procuro. O que eu não suporto é enfiar onde não deve. Não quero shorts no YouTube, ou mini reels no feed do Instagram, coisa assim. Quando eu quero ver, eu abro o TikTok ou entro nos stories mesmo, mas para mim tudo tem muito contexto de uso. Tanto que às vezes eu mantenho ao mesmo tempo conversas em 2 apps, mas porque cada uma está num contexto, um assunto diferente. Então não sei se faz sentido. Ela falou, né? Uma outra coisa que eu tenho dificuldade é podcast no Spotify. Para mim, lá é lugar para música, e sobre velocidade ela comentou que a maior parte dos podcasts que ela escuta é em 1.1 ou 1.2x, com a opção de cortar silêncios ativados também, que eu uso e adoro. Não vejo problema o Spotify ter podcast, porque você não corre o risco de estar ouvindo uma playlist, alguma coisa ali nos seus conteúdos,
e de repente do nada apareceu um podcast entre 2 músicas, né? Não tem esse perigo, né? Então é a intrusão desse conteúdo no meio de outros que você não gosta que me incomodam. E sobre a sugestão do Fabiano, eu nunca cliquei na mãozinha do não gostei, eu sou gente boa demais, né? Mas eu vou nos 3 pontinhos ali. Eu tenho medo, assim, porque às vezes é o assunto que eu gosto, mas dificilmente aparece short de assunto que eu não gosto, né? São assuntos que eu gosto. Mas eu vou nos 3 pontinhos ali e falo não recomendar esse tipo de conteúdo. Só isso. Mas eu tenho medo que o YouTube entenda isso como o tema do vídeo, o assunto do vídeo, não o formato. Ah, certamente ele entende isso como o assunto do vídeo. Pois é. Então eu tenho medo de dar essa sinalização pro algoritmo. Mas eu vou fazer uns testes aqui, sabe? Agora que vocês falaram, vamos ver o que acontece. Vou fazer umas experimentações aí, mais pra frente atualizo vocês. É que nem anúncio do Instagram, sei lá, você fala, não gostei desse anúncio, eles não vão parar de mostrar anúncio pra você. Eles vão mostrar anúncios de outras categorias, que ele vai entender que fala, putz, a Bia não gostou do anúncio que fala sobre YouTube Shorts, eu vou mostrar um que fala sobre o TikTok. Ele vai mostrar um de qualquer jeito, né? Então tem que tomar cuidado com a expectativa do que a gente acha que essas ferramentas vão servir. E o que todo mundo que usa ativamente essas ferramentas de curtir, não curtir, etc., fala, é que o negócio vai melhorando mesmo, fica meio assustadoramente bom dentro aí dos seus interesses, o que você demonstra que são os seus interesses. Então, na pior das hipóteses, Bia, se você não puder vencê-los e juntar-se a eles, use o joinha pra cima, que pelo menos você fique irritada com coisas que você gosta, o que já melhora um pouco a qualidade de vida, né? Verdade. Melhor a gente se irritar com coisas que a gente gosta. Tem toda a razão. Tem coisas que a gente quer apenas ignorar, gente. Não é uma questão de não gostar, de tacar hate. Eu só não quero aquilo na minha vida, tá? Quem gosta, beleza, siga em frente. É simples assim. Bom, seguindo com a enxurrada de follow-ups que a gente deixou acumular aqui, porque na semana passada foi especialzão com a Marília Guimarães, eu vou falar não só sobre o Notion, mas de método de organização de dados, da vida, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e quer ajudar você a resolver de vez a comunicação interna telefonia IP da sua empresa. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebração, de nova fiação, de quebradeira, nada assim. E ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para oferecer para empresas. Então, para você que está em busca aí de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, tem link na descrição aqui para facilitar, ou vai no Facebook, vai no Instagram, busca por @SotesTelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Tá aí a oportunidade de começar 2024 com a sua empresa mais produtiva e mais organizada. Aproveitem essa oportunidade com a Sotes, a quem a gente agradece por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado e vamos lá, a gente comenta quase todo episódio, na verdade, porque é uma ferramenta muito poderosa sobre o Notion, né? Que é um concorrente de peso aí. Tem muitos ouvintes que amam, né? Eu tô sempre recebendo feedback aqui. E o Marlon Serosino falou o seguinte: eu organizo as coisas principalmente no Notion e vejo que é um jeito bastante diferente aí do que se vê na internet. Ele falou que quis compartilhar isso, até pretende compartilhar isso por meio do YouTube, com vídeos aí no futuro, mas resolveu compartilhar primeiro com a gente aqui, ó. Muito obrigado.
Ele falou que o Notion tem muita coisa, né, que ele organiza lá, desde hábitos e lista de filmes e séries, tudo o que ele já viu até hoje, que ele quer ver também, até projetos e trabalhos. Ele falou, tenho muito toque, muito mesmo, então tudo tá lá por algum motivo. Nenhum bloco tá no lugar errado e também não jogo tudo no Notion, mas sim organizo lá só o que não tem outro lugar para colocar. Ele falou que migrou faz um tempo aí todo o ecossistema dele para Apple, então ele busca utilizar o máximo possível dos aplicativos nativos. Eu me senti separada no nascimento do Marlon, porque eu vi o print da tela dele, tão satisfatório. Eu também gosto de categorizar tudo, colocar cores, não sei se é um toque isso, né? A gente só gosta de ser organizado, né, Marlon? Você não quer ver as coisas nos lugares errados, por quê? O nosso cérebro tende a separar, mais ou menos, processos de execuções. Então, quando alguma coisa do processo está fora do lugar, parece que você perde a linha ali no conteúdo, na tarefa que você está fazendo, no conteúdo que você está trabalhando. Eu, pelo menos, sou assim. Se tem uma coisa fora do lugar, é como se um trem descarrilhasse dos trilhos, sabe? Parece que eu tenho que me distrair para consertar aquilo e daí depois voltar a me concentrar no que eu estava fazendo. Então, gosto tudo organizadinho, já no tempo dos Palms, dos Pocket PCs. Eu já tinha os Pocket Informants, agendas, tinha o Datebook 5 no Palm. Eles já tinham essa opção de categorizar por cores e também por ícones, que eu gostava muito. Lembrando que os Palms não tinham as telas enormes que nós temos nos smartphones hoje. Então, às vezes, você colocar num calendário com vista mensal um íconezinho ali de um dentinho, por exemplo, da sua ida no dentista, um caderninho, como se fosse uma aula, alguma coisa assim, é imediato, né? 2 segundos para o seu cérebro entender o que está se passando. Então, eu tô contigo, Marlon, concordo com a sua forma de organização e eu sugiro que todo mundo aqui no área de trabalho deixe suas coisas mais organizadas de forma que seu cérebro se acostume com aquilo e perca menos tempo com processos e sim com as execuções. E eu sou um convertido, espalho a palavra de ícones em calendário, emojis em calendário. Boa. Isso dá um adianto gigantesco, além de ficar mais bonitinho e mais divertido. Mas você bate o olho e na hora você categoriza ali o que é, dá um adianto enorme. Recomendo que todo mundo teste, porque eu garanto que 70% de vocês vão manter os emojis aí nos seus compromissos, etc. É excelente. E eu fazendo aqui um elogio aqui ao meu ecossistema, né, que eu uso o ecossistema da Samsung. Eu tenho o Ultra, né, a versão Ultra do smartphone, que tem a caneta. Então, além do widget do calendário na tela principal, eu consigo escrever, não só adicionar coisas rápidas na agenda digitando, mas eu consigo com a caneta também. Então, por exemplo, o dia que eu fiquei doente, eu simplesmente coloquei 3x em vermelho nos 3 dias que eu estava doente ali. Não precisa escrever que eu estava doente, eu já sei, né? Aí eu falei, putz, que dia mesmo que eu fiquei devendo entregar aquele trabalho lá, tive que faltar uma reunião, tive que reagendar uma reunião, eu corro rapidinho lá, tá o X que eu fiz a caneta em cima da data, eu já lembro. Então tem coisas que às vezes você precisa escrever rapidamente ali e não quer abrir uma janela nova, teclado, escrever, digitar, procurar um ícone na galeria dos ícones. Isso você faz depois, né? Na hora você faz um rabiscão com a caneta ali e tá tudo certo. Agora, o Marlon falou de filmes, eu uso o aplicativo do IMDb para catalogar tudo que eu... Não o que eu quero ver, o que eu quero ver é tudo, então fica fácil, né? Mas o que eu já vi, eu catalogo lá no aplicativo do IMDb. Eu olhei aqui, já foram 1.187, e é só filme, não é curta, não é série, nada, 1.187 filmes. O que me deixou preso pra sempre no app do IMDb, né? Porque migrar isso pra qualquer outra plataforma, já que eles não deixam, teria que ser um por um, e não, né? Então eu deixo lá a minha watchlist como o catálogo da vida de filmes assistidos. Bom, seguindo aqui com os follow-ups e também nessa vizinhança aí de produtividade, registros, etc., você comentou, Bia, no episódio retrasado sobre o OmniFocus, e o Lucas Maniero falou que já saiu a versão 4 dele aí em dezembro do ano passado, e tá ótima. Ele falou que vale a pena muito fazer o teste, e ele aproveitou, Bia, e ressuscitou aqui para o nosso podcast o envio de fotos do setup de trabalho. Ele mandou um setup dele que
Cada vez que chega uma foto de setup, eu falo a mesma coisa. Um dos mais interessantes que a gente já recebeu, porque no caso dele, ele tem 2 monitores wide, um acima do outro. E o de cima está inclinado um pouco para frente para ficar mais confortável de enxergar. E além desses 2 monitores, tem o laptop ali na esquerda, que é provavelmente de onde ele está estendendo aí o desktop para 2 monitores. Tem um desk mat bonitinho ali, tem caderno, tem um mouse ergonômico, tem um tecladinho Bluetooth ali também. Eu achei muito legal esse setup. Fiquei curioso para saber para que ele usa esse segundo monitor, né? Eu sei que o pessoal gamer gosta de usar, né, é imersivo, tô aqui no cockpit do avião, sei lá. Mas para produtividade eu fiquei curioso para saber como é que isso entra. É claro, eu vou deixar na descrição do episódio aqui a foto para quem quiser ver e talvez se inspirar. Me lembrou bastante um Galaxy Fold aberto. Me deu a impressão que se você dobrasse o monitor de cima, ele ia fechar como se fosse um Galaxy Fold. Uhum. Mas achei interessante também e eu quero que você atualize a gente, Lucas. Conte como é que você está usando esses monitores nessa organização para inspirar o pessoal aqui que acompanha a gente a usar maneiras diferentes de organização de setup, né? Uhum. E eu vou deixar também na descrição aqui para quem quiser conhecer mais a fundo o OmniFocus, essa versão 4. Eu tô dando umas piadinhas aqui no site. E é aquela coisa assim, né? Que eles tentaram evoluir um pouquinho em todas as áreas que eles tocam para você acompanhar suas tarefas, organizar e etc. O que eu achei bem interessante é que me parece que o site está aberto no modo escuro, eu deixo tudo no modo escuro, e as interfaces também ficaram em modo escuro. Então talvez ele tenha legal ele identificar que o site está no modo escuro e mostrar as interfaces também. Mas isso é detalhe, né? O fato é que o OmniFocus já faz, sei lá, pelo menos uns 10 anos aí, que é o maior canhão de produtividade e organização de tarefas que existe no mercado. E bacana. E curioso que ele chegou, entre aspas, só a 4ª versão agora, mas ainda está à frente, ainda está poderoso, mesmo os outros aplicativos tendo tido tempo para tentar alcançar o OmniFocus, nada de braçada aí à frente, né? Ele é bem... é para o pessoal que é fanático por organização, produtividade, e principalmente quem está preso no ecossistema da Apple, é bom que se lembre. É verdade. A melhor forma de aproveitar a solução é você ter ela no iPad, no iPhone, no desktop, no MacBook, porque ele é muito bem ajustado a cada uma das plataformas, sabe? Uhum. Você não tem, por exemplo, exprimido na tela do iPhone o OmniFocus da versão iPad. É bem diferente. Tanto que você tem que comprar separadamente os 2 aplicativos e não são baratos, né? Não sei se continua assim, mas na minha época eu lembro que eu fiquei tão fanática, assim, eu paguei... o primeiro que eu paguei foi a versão iPhone, quando eu usava o iPhone 3G ainda, gente, pensa nisso. 2008? 2008, isso? 2009? Por aí. Aí depois, quando veio o iPad, veio a versão... Não, depois foi a versão para Mac e em terceiro a versão para iPad. E adorava os 3. Como eu falei, o problema é o fato de eu pular de plataforma em plataforma, não estar tão preso assim a um ecossistema só. Pelo meu trabalho também de estar testando e avaliando as coisas, né? Só por esse motivo, gente, senão eu com certeza estaria usando até hoje, viu? Uhum. Eles têm uma plataforma web, mas eles definem essa plataforma como uma plataforma companheira dos seus aplicativos do Mac e do iOS. Então, é uma solução de emergência para quem, por exemplo, usa o Windows do trabalho. Exatamente. Né? Porque a comunidade pedia muito, né? Eles não queriam fazer versão para Windows, obviamente, mas a comunidade estava bem engajada, assim, pedia uma solução para que eles usassem nos computadores de trabalho. E aí eles vieram com a opção da interface web. Que também é bem legal. Ela tem, ele fala, você tem que ter o seu banco, tipo o banco de dados já do aplicativo do iOS, do macOS, aí você acessa a plataforma web e mesmo assim, nem tudo que tem nos apps tem na plataforma web. Então é para quebrar um galho mesmo, você consultar alguma coisa ali. E, enfim, para quem quiser conhecer, o link vai estar aqui. E o logotipo mais recente deles eu acho super bonitinho. Vai dar para ver quem for acessar Legal. o site. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, a gente falou sobre mídias físicas e o Diego falou que ele ainda tem um drive de DVD e não pretende se desfazer dele, mas as mídias que ele tinha, ele conseguiu ler e armazenar num HD com backup. Inclusive, Bia, a gente falou sobre variedade de dados.
Ele leu um CDR gravado em 98. Já pode dirigir, acho que esse CDR. E sobre jogos, ele falou, tenho um GTA 4 de PC que eu não consigo mais jogar. E, teoricamente, é possível comprar, instalar jogos da Steam, por exemplo, numa máquina virtual e guardar isso aí desconectado da internet, né, para a posteridade. É quase como uma cápsula do tempo aí para jogos offline. Então tá aí, Bia. Mídia física pode até respirar por aparelhos, mas segue existindo. Eu lembrei de um verbo que a gente nem usa mais no nosso vocabulário, ripar. É verdade. A gente ripava CD, gente. Era nada mais, nada menos que passar o conteúdo da mídia ótica para o seu HD, né? Uhum. Bons tempos. E a gente ripava e queimava CDs também, porque o queimar veio do nome do software, né? Que era o Nero. Nero, né, exato. O principal software que fazia esse trabalho, né? Então popularizou aí essa expressão queimar CDs. Bem engraçado. Pois é, né? E o rip vem do verbo que seria tipo extrair, puxar, né? A gente transformou em verbo daqui e virou ripar. Nero, verdade. Tá aí uma plataforma que não penso todo dia, mas faz muita diferença. Direto do túnel do tempo. Totalmente. Agora, a gente falou alguns episódios sobre aquela discussão que vem rolando em escolas, sobre proibir ou permitir telefones, ou tentar achar um meio termo a respeito disso. A gente falou sobre alguns países que vêm proibindo, sobre aquela consulta pública que rolou recentemente também no Rio de Janeiro. E, nessas últimas semanas, o Reino Unido confirmou que está com planos aí de banir o uso de telefones nas escolas. Isso é óbvio, né, no Reino Unido, né, principalmente começando na Inglaterra. E eles estão com uma abordagem que é a seguinte, né, que vai caber à escola decidir o que significa proibir. Vai ser desde não deixar entrar o telefone na escola até, pode entrar o telefone, mas deixa nessa caixinha aqui, a hora que você for sair, você pega de volta. Até, gente, não vamos tomar o telefone, mas deixa no bolso durante a aula, pelo amor de Deus. Então vai ser uma coisa meio caso a caso, né? E uma situação interessante é a seguinte, essa lei também propõe que professoras e professores não mexam no telefone, não sejam, sei lá, vistos mexendo no telefone também na escola, exceto quando for para trabalho, e é um asterisco gigantesco, né, e a gente pode falar sobre isso, mas que existe uma tentativa de liderar pelo exemplo também, de pelo menos não dar mostrar a tentação, né, de, então adulto pode mexer, só a gente que não. É um pouco disso, né, porque adulto, teoricamente, tem um pouco mais de autocontrole para isso. Mas ainda assim, está aí o Reino Unido se juntando a essa discussão e também propondo o banimento, ou pelo menos a restrição de telefones nas escolas. E tem mais, né? Eu passei aquele vídeo para vocês, né, da BBC, não, da Deutsche Welle, falando sobre o uso do ChatGPT. Agora tem um outro vídeo que eu vou passar para vocês também, que países da Europa estão repensando telas em sala de aula, gente. Pois é, telas. Vai muito além de celular. Então, realmente, o déficit... Claro, eu estou falando de pessoas, né, crianças com personalidade e informação. Tá? Então, é muito deletério mesmo o excesso de telas. Já falei isso aqui para vocês. Já indiquei o livro do Michel Desmourget. Leiam, principalmente quem tem filhos. Tá? Tem que ser muito bem dosado, sim. Tá? Até os seus 12, 13 anos, eu acho que um mínimo para nada de telas, e a partir dos 13 anos com muita parcimônia, com vigilância, adicionando aos poucos, principalmente o uso para os estudos, né, que é a passagem para o ensino médio, quando as escolas começam a usar mais com insistência ferramentas digitais para entregar trabalho, fazer pesquisa e tal, né? Agora, isso de abolir telas de sala de aula é bem interessante. Vou deixar o vídeo aqui para o Marcos, para vocês também darem uma conferida. E eu queria saber a opinião de vocês, se uma atitude assim tão radical faz sentido, né? Se vocês acham mesmo que esse ambiente multitela e rede social, esse excesso de informação está prejudicando as crianças. Se a gente já se sente sobrecarregado, estressado e ansioso, imagine as crianças, né? Então, talvez uma atitude mais radical possa ser interessante, mas não sei se isso vai ser bem-vindo e bem visto por todo mundo, né? Me ajuda a entender melhor. Eliminar telas seria, por exemplo, não usar nada digital, nem que pudesse contribuir com a didática.
Caneta, papel e textbook. Como é que a gente chama em português os textbooks? É livro didático, né? Livro didático, é. Livro didático, livro-texto, mas aqui a gente chama de livro didático. Aquele livro das disciplinas, né? Está lá no 9º ano, você tem o seu livro de física, tem o livro de história, o livro que o colégio adota, né? É o textbook. Uhum. Assim como o livro acadêmico também, né? Você está fazendo uma disciplina lá da sua faculdade, tem a bibliografia, tem a literatura lá, o livro principal eles chamam de textbook, né? Então seria o livro didático mesmo. Uhum. É bem interessante, o negócio é papel, caneta e livro. Eu não sei, viu? Aí eu acho draconiano demais, sabe? Eu vejo... eu vou construir, eu vou inventar a lógica para explicar meu ponto, tá? Talvez não seja isso, mas assim, na minha época não tinha nada disso e todo mundo aprendia igual. Eu acho isso tão besta, né? Na minha época o cachorro também podia comer qualquer coisa. Sim, o cachorro morria com 6 anos, não com 20 como é hoje em dia, né? As pessoas também, na sua época, morriam com 40 com corte de papel. Hoje tem tratamento para todo tipo de doença, né? Que nem sabiam que existiam naquela época. Então isso eu acho meio perigoso, né? E por esse caminho, quando a ferramenta... E tudo bem que você colocou, sei lá, o risco é a criança vai usar o iPad na escola para aprender e vai ficar viciada em tecnologia. Será que esse é o caminho mais óbvio? Ou que hoje existem possibilidades que os aplicativos oferecem que o livro não vai oferecer? Seja um modelo 3D da anatomia, seja você mostrar uma animação do ciclo da água, sei lá, da chuva, da evaporação, do sei lá, e chove e vira rio. Então eu acho que existe espaço para você adotar tudo que a humanidade conseguiu evoluir nos últimos 40 anos em prol do ensino, sem que isso vire o bicho-papão de que a criança vai ver o ciclo da água no tablet, então, obviamente vai ficar viciado em shorts. Não sei. Eu não acho que essa linha seja tão reta assim quanto estão querendo fazer parecer que ela é, né? Mas é um experimento. E o meu medo é o seguinte, aí eles aplicam essa metodologia de ensino de 40 anos atrás, usam para avaliar uma metodologia de análise que foi desenvolvida há 40 anos e fala, tá vendo? Melhorou. Fala, sim, mas você tá medindo a coisa certa para 2024? Então eu acho que existem uns pontos... Tá, ok, vamos fazer o experimento, vamos ver os resultados, mas eu acho que banir, que nem eu falei agora há pouco, é lutar contra a gravidade, né? Porque... só caneta e papel? Não, agora teremos só uma lousa de giz e todo mundo vai fazer anotações com gravetos e usar um ábaco para calcular, porque a humanidade fazia isso no começo e deu tudo certo. Não sei, isso... Essa versão mais draconiana de, né, a sala não vai ter eletricidade, todo mundo vai estudar no escuro. Não sei, aí eu acho meio exagerado, mas tô falando sem ter nenhum conhecimento profundo sobre pedagogia e didática. Vamos ver o que vai acontecer com esses estudos. Mas eu prefiro pensar que dá para usar a tecnologia do jeito positivo, sem que isso equivalha sempre a também ter os pontos ruins. Acho que o equilíbrio aí existe e dá para chegar nele. Basta a gente voltar no tempo um pouquinho, né? 20 anos atrás, o que se falava para os nossos filhos, né? Você tem que saber inglês, que é um diferencial. Hoje não é diferencial. Inglês, não saber inglês simplesmente fecha a porta na sua cara em determinadas profissões. Tá? Então tinha que saber inglês, pacote Office, lembra do famigerado pacote Office que todo mundo tinha que saber? E hoje em dia se fala em ensinar as crianças a programar, uma coisa mais contemporânea, assim, né? O Learn to Code, que virou um mantra aí para muita gente da área da educação, e que está sendo até derrubado por alguns analistas, assim, estão falando que é bobagem ensinar a criança a programar, tal, que o ChatGPT vai fazer tudo isso mesmo, né? Olha como as coisas mudam rápido, né? Mas eu não enxergo programação nesse sentido prático, eu enxergo que é uma forma de você desenvolver raciocínio lógico, resolução de problemas. Tem uma outra coisa mais profunda em ensinar crianças a programar. Mas sei lá, quem sou eu na fila do pão para falar desse tipo de coisa, né? Você só passou a sua vida inteira observando isso. Acho que você tem muita propriedade para falar sobre o assunto, estando envolvido até hoje com o mundo de ensino ou de aprendizado, no caso. Né? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, eu desenhava, adorava desenhar, eu criava gibis, criava personagens, eu adorava sangue, já pensava em ir para a área da saúde, adorava a área de comunicação também. Olha eu aqui, né? Tô aqui comunicando, sendo comunicadora.
E eu lembro que com 8, 9 anos tinha aquelas revistas, microsistemas, que tinha aulinhas de Basic. Gente, eu escrevia alguns programinhas, copiava o código, eu começava a fazer alterações nos códigos para personalizar os programinhas da forma que eu queria, era muito divertido. Aí depois, quando eu tinha 14, 15, eu estava na moda o Clipper, tinha escolas de educação profissional, começou uma febre de automatizar comércios, escritórios, né? Então o Clipper era uma solução para desenvolver aplicações comerciais, e lá fui eu, achava divertido pra caramba. E tá aí, gente. Eu acho que é importante, sim, muito do meu desenvolvimento em múltiplas áreas, em ter conhecimento em várias áreas diferentes, acaba melhorando a mim mesma como ser humano e na vontade de aprender, continuar aprendendo coisas novas, independente da idade, sabe? Eu acho que criança tem que ter múltiplos estímulos, sim. Uhum. Né? Coloca lá para aprender um instrumento musical, praticar um esporte, estudar programação, por que não? Coisas diferentes daquele ambiente escolar, coisas estimulantes e que apresentem diversas facetas do mundo real para elas, né? Eu acho isso, sei lá, é a minha visão também, funcionou muito bem comigo. E criança gosta disso, gente. Criança é curiosa, tem que explorar essa fase aí até a entrada da adolescência, né? Que ela tá conhecendo o mundo e gosta de mexer em tudo, fuçar em tudo, dê oportunidade e dê a chance dela mesma tomar a iniciativa de conhecer coisas diferentes, né? Totalmente. Assim, eu não via a hora de sair da escola, de me formar na faculdade. Nunca foi aquela coisa que me pegou, assim, né? Mas eu invejo a criançada hoje em dia que tem programação e robótica na escola, por exemplo. Eu acho isso sensacional. Eu queria estar na escola com 8 anos de idade hoje em dia só pra isso. Depois eu acordava do pesadelo e voltava à vida real. Mas eu acho tão legal. Você tangibiliza ensino lógico, você tangibiliza matemática, te ajuda a flexibilizar a cabeça para aprender idiomas, porque linguagem e sintaxe de programação não está muito distante de... É tudo junto, assim, de um jeito legal. E, olha só, com o tablet, ou com o computador, ou com o telefone, a criançada já usa, já gosta. Então, isso eu acho muito legal. Queria ter tido esse tipo de coisa na escola, mas... Eu, assim como você, estava mais próximo do Basic do que da aula de robótica na época da escola. Então, paciência. Boa. Mas eu acho isso muito legal, muito mesmo. Vocês conseguem entender, gente, como criança na cultura digital é muito mais do que ficar gravando dancinha pro TikTok, né? Ou então ficar rolando o dedinho infinitamente o dia inteiro com conteúdos superficiais. É isso, né? A gente meio que menospreza... despreza a capacidade da criança de ter iniciativa para conteúdos diferentes, para explorar coisas diferentes, né? A gente acha que é só botar a galinha pintadinha ali e pronto. Não é nada disso, não. Pois é. Mas é claro que são duas pessoas só observando o que está acontecendo. Então, se você tem experiência em primeira pessoa sobre isso, seja você uma criança de 8 anos que por algum motivo está ouvindo hora de trabalho, seja você professor, está mais ligado aí com esse mundo didático e de escola em geral, manda suas impressões pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora, seguindo com os assuntos aqui, o Matheus Santos deu mais detalhes sobre aquele problema que ele teve lá com o Google, o Drive, lá, o Google Docs, lá, os documentos que sumiram, né, no caso dele. E você até falou, Bia, será que ele tinha o plano gratuito ou era o plano pago, que aí a gente espera um pouco mais de não deletar os arquivos, né? Ele falou, não, meu plano eu era assinante aqui de 200 GB, não era a versão grátis. E ele falou, quanto aos arquivos que sumiram, eu tinha um backup bem grande de parte deles, então não tive maiores problemas. Já as planilhas que eram salvas no formato proprietário do Google, essas sim deram dor de cabeça. Ele falou que mesmo com backup, elas só abrem nos servidores do Google. Então o que ele fez? Foi tentar jogar o arquivo do backup no Google Drive, mas ainda assim não funcionou. Ele falou que com muito custo conseguiu recuperar a parte mais importante aí delas e lição aprendida. Agora ele só salva as coisas em formato de Excel, que aí sim ele consegue abrir em qualquer lugar. Ai, isso de formatos proprietários é uma dor de cabeça. Eu já falei para vocês também que eu uso muito Samsung Notes aqui. E quando eu concluo uma disciplina, um curso, alguma coisa, eu fecho o caderno aqui do meu Samsung Notes, tiro
de dentro dele para não ficar um arquivo muito pesado, né? Exporto, guardo nos meus HDs, nos discos virtuais. Só que aí vem aquela questão, eu exporto e guardo em qual formato? Porque se eu quiser abrir exatamente do jeito que ele tá, com imagens, com áudios vinculados, com links vinculados, tem que ser no formato do próprio Samsung Notes. E aí eu fico pensando, tá, e como é que vai estar esse negócio daqui, sei lá, 5 anos? Será que ele não vai mudar o formato? Nossa, é um dilema. Aí o que eu comecei a fazer? Sim, comecei a salvar no formato do Samsung Notes, mas também comecei a exportar como cadernos em PDF. Eu perco muita coisa em PDF, infelizmente, não tem os áudios e tal, mas pelo menos é uma maneira de não ficar com uma mão na frente e outra atrás no futuro, se eu quiser resgatar um conteúdo do passado. Uhum. Então, Matheus, você tá certíssimo, tá? Tem que fazer backups e backups, e eu falo sempre do plural, porque quem tem um backup não tem nenhum, né? Essa é uma lei aqui que todo mundo já conhece. E salvar em formatos diferentes. Salva em formato, no caso das planilhas do Matheus, salva no formato do Google, salva uma segunda versão no formato Excel também, e mesmo Excel tem XLSX, tem XLSXYZ, sei lá, tem um monte de formatos diferentes. Salve sempre na versão mais amigável para qualquer outra suíte que você possa querer usar no futuro. Mesmo que você não tenha intenção agora, às vezes no futuro você vai querer abrir em algum lugar que seja diferente do que você tem hoje, né? Então salve várias versões do mesmo arquivo. Se aquilo é importante para você, salve em versões diferentes, pensando aí numa solução multiplataforma para o futuro, tá? Tá aí a lição que o Matheus nos ensina. Uhum. Esse lance de formato é uma coisa que... Eu vou usar a fantasia e a ficção pra provar meu ponto, tá? Toda vez que eu vejo Star Wars, eu fico impressionado que você tem um robozinho lá que viajou do outro lado da galáxia, pegou uma nave inimiga, chegou lá, espetou o conector dele, gira pra lá, pra cá, pronto, ele abre a porta. Falou, tá vendo só? Eles estão viajando pelo espaço, que eles têm padrões pra tudo e não muda o maldito padrão, né? Aqui a gente não consegue nem acordar entre o XLS e o XLSX. Então, esse negócio de padrões sempre me bugou a cabeça, né? Por outro lado, em Star Wars também tem a chave Phillips, então vai saber, né? Talvez uma galáxia muito distante há muito tempo, isso já tivesse sido inventado e funcionou. Então tá no meio termo entre as duas coisas. Tá vendo só? Gente, é uma coisa que a gente tem que botar a cachola pra funcionar e achar nossas próprias soluções, né? E shit happens. Pense em todas as possibilidades daquilo dar errado, né? Então, a gente realmente tem que pensar, vai gravar em mídia ótica, vai gravar em mídia física, vai gravar em formato Excel, grava em todos, gente. Grava em todos que você puder aí, de uma forma que, se uma falhar, você tenha outros arquivos e outras mídias para resgatar. É a lei da vida, né? E no mundo digital, nada é para sempre, né? Diferente de nem caderno de papel é para sempre, né? Pode molhar, o cachorro comer, mas no meio digital é mais efêmero ainda, né? Uhum. A gente tem que estar preparado para isso. Sim. E curioso que nem era de propósito, mas dá para fazer uma ligação perfeita com o próximo assunto, que é sobre IA e também isso de imprevistos, que é o seguinte. O Lucas Campos falou que há alguns tempos até mandou um feedback comentando a experiência dele com o ChatGPT para estudar código. Ele até chegou a assinar a versão premium, usar bastante para criar questões, né, sobre conteúdo de aulas, resolução de problemas de código e coisas assim. E ele falou, hoje fui simplesmente deslogado da minha conta e, ao logar de volta, recebi a notificação de que a conta tinha sido deletada. Não recebi nenhum e-mail sobre isso, suporte só, né, nada. Ele falou que o mais engraçado é que a assinatura dele, que ele fez por meio da Apple, continua ativa, ele não foi reembolsado aí pelo valor mensal, e ele pesquisou um pouco, e aparentemente é um problema bem comum, e o suporte não dá retorno e fica por isso mesmo. Ele perguntou, vocês já viram histórias parecidas? E depois disso ele acha que vai migrar pro Bard mesmo, que agora é Gemini, né? Quer dizer, vai saber entre a gravação e o lançamento, que o Google é o Google, né? Mas neste momento da gravação é o Gemini, mas ele não voltaria a usar o ChatGPT com suporte desses. Não conheço nenhum caso, Lucas. Realmente a gente está lendo aqui o seu feedback, comentando com os ouvintes, justamente para ver se alguém passou por uma situação parecida. Eu realmente não conheço, mas vamos ficar sabendo. Sim. Agora, quanto ao Gemini, ou Gemini,
Nossa, semana passada, o que foi aqueles memes lá do dia? O Google desesperado, apagando incêndio. Olha, realmente o Google não está com sorte com o IA. Né? Eu entendo perfeitamente a preocupação deles, né? Você criar uma imagem, cria uma família num parque fazendo um piquenique. Legal, as pessoas estão em diferentes lugares do mundo, diferentes etnias. Acho legal isso, essa preocupação com a diversidade. Mas como é que você vai colocar lá na Europa medieval um japonês, um negro? Fica esquisito, não? Então, personalidades históricas. Olha como a preocupação às vezes vai muito além dos resultados esperados, né? Então, gente, fazer uma IA dentro dessa preocupação de não violar direitos humanos, de não criar conteúdos altamente ofensivos, porque a mente humana, vocês sabem que a mente humana, pro bem ou pro mal, cria muita coisa. Então, toda essa preocupação com as linguagens generativas, olha como você pode mirar numa coisa e acertar na outra e acabar criando um fracasso total, né? Porque vai ser difícil pro Google recuperar a credibilidade aí agora, porque realmente a criação de imagens deles virou piada mundial, né? Mas tá aí, fica uma lição pra gente também, né? Que tá trabalhando com isso, entender os limites, as preocupações, mas também o cuidado para não criar gafes e situações absurdas, assim, como personalidades históricas de etnias diferentes, né? É um problemão. Não queria estar no lugar dos diretores do Google nesse momento. Eu vou confessar pra você que eu não vi de um jeito tão trágica essa notícia, mesmo porque acompanhando muito de perto tudo que tá rolando sobre IA, o máximo possível, eu lembro que há 3 meses aconteceu a mesma coisa no DALL-E, da OpenAI, e ninguém deu a menor pelota. É que o Google... Essa notícia espalhou mais, né? Mas tinha a mesma coisa. Faz pra mim aqui foto do exército nazista. Aí tinha alguém lá da Ásia, tinha alguém negro. Foi a mesma coisa. Eles arrumaram e beleza. Isso, no caso do Google, teve mais atenção, mais destaque, porque é a ferramenta nova. E, assim, eu entendo, por exemplo, se eu fosse um judeu cuja família tivesse sido atacada na época da Segunda Guerra e super ligado à comunidade, eu ia me sentir ofendido de ver, talvez, um japonês no exército nazista, sei lá. Mas dá pra entender o que aconteceu, e se isso fosse há 3 anos, sem entender como é que é a IA generativa, isso tudo, a gente ia falar, putz, foi de propósito e erraram porque é o absurdo desse exagero do politicamente correto e da representatividade, tá vendo? Só que ele funciona. Não é por aí, né? E eu prefiro que as coisas errem pra mais do que pra menos. Eu não vi esse tipo de problema aqui, né? E eles vão corrigir e beleza, isso virou essa notícia maior aí, ok, chamou atenção para que isso pode acontecer. É a mesma coisa das alucinações de texto, né? Quando apareceram principalmente esses LLMs e etc., tinha um monte de absurdo ali que ele falava. Teve o caso da IA da Microsoft lá, que com o Kevin Roose do New York Times, larga sua mulher, foge comigo, eu te amo. Isso, hoje, em 2024, a gente entende como é que isso aconteceu lá no comecinho de 2023, porque a gente entende melhor como é que funciona essa tecnologia, né? Então, eu não vejo como um fim catastrófico de uma tecnologia que acabou de começar. É um tropeço que é até natural que ele aconteça. E vou repetir, eu espero que mais erros assim aconteçam do que o oposto, que foi o que sempre aconteceu, né? Você pega, por exemplo, essas IAs que reconhecem rosto e imagem e sempre acusa pessoas negras aí de terem cometido crimes no reconhecimento do banco de dados que não aconteceu. Então, errando que se aprende, né? Exato. Eu concordo contigo. Exato. Então não foi esse caos todo, não. Eu acho que essa gozação e toda essa repercussão que teve é porque, bom, a gente tende a perdoar mais quando é uma coisa muito nova, né? E a gente tá falando de coisa do ano passado, gente. Parece que já faz tempo que geração de imagem por IA tá aí, né? Nem parece, mas é um ano só. E o Google tá muito atrás. Tem muita pressão, muita cobrança. E o Google é o Google, né? Todo mundo bota uma expectativa sempre maior em cima. E, querendo ou não, a gente tá querendo... Vamos ver quem que vai superar a Microsoft, quem que vai superar a OpenAI. Vamos falar a verdade, a gente quer ver o circo pegar fogo, né? Então, diante de todo esse cenário, toda essa pressão,
eles cometem erros que as outras já cometeram, é claro que o povo vai cair em cima, né? Eu acho, pelo menos. Sim, e a gente se diverte, também tem a parte da zoeira, né, com U. E, ok, isso faz parte da internet, mas não vi como a comprovação de que está tudo perdido. Menos. Mas os memes ficaram engraçados. Sim, ficaram. Do urso polar criar um urso marrom. Assim, sem dúvida. O pessoal é fogo. O pessoal é fogo. Agora, voltando ao problema que o Lucas teve, eu precisei uma vez, na verdade, não era nada urgente, mas eu precisei de suporte da OpenAI, e eles responderam, era rápido, chegava a resposta no fim de semana, eu me sentia até culpado da pessoa respondendo no domingo de um problema que eu sinalizei na sexta-feira, e passou, resolveu. Esse lance da conta ser deletada do nada, eu já vi, por exemplo, acontecer com gente no Google, e era coisa assim, tipo, mandei no anexo do e-mail foto do meu filho pro pediatra dele, que tava com uma mancha aqui, ele pediu pra mandar, o Google colocou isso como abuso infantil, cancelou a conta e não tem o que fazer, sabe? Essas coisas, esses falsos positivos acontecem, e no lugar do Lucas, o que eu faria seria criar uma conta nova e mandar um e-mail pro suporte e falar, escuta, eu sempre usei de um jeito honesto, sem fazer nada que tivesse fora dos termos de uso, e a conta foi deletada. Você consegue me ajudar a entender o que aconteceu e tentar recuperar o que está lá? Porque são muita coisa que eu uso para a escola, eu uso para o trabalho, tenho usado até o pago, dependia muito disso. Então talvez esse contato ajude, talvez não, né? Mas eu imagino que vai chegar lá e, pelo que eu vi da solicitude do suporte quando eu precisei, eu ainda confio mais no suporte do que o Lucas, mas claro, não passei por o problema da conta ter sido deletada, né? Então tem essa questão, né? Agora, que é estranho eles não terem cancelado a assinatura, aí sim é curioso, né? Falar, você cancelou minha conta, mas continua cobrando. Mas também, né? Foi pela Apple que passa pra eles. É de doer. Pois é, mas eu iria atrás sim, porque deve ser recuperável esse tipo de coisa. E a gente já falou aqui, né? Eu tava usando o ChatGPT, escuta, uma vez eu vi isso aqui no episódio tal, você pode me ajudar a achar que episódio que era? Aí ele começou a puxar a transcrição do episódio e falou, opa, fora do termo de uso, eu não posso fazer pirataria de conteúdo. Eu falei, mas não é isso, calma. Então isso pode acontecer também, né? Então vai atrás, tem solução. Lucas, atualize a gente quando tiver novidades, tá? E se tiver outras pessoas que passaram por algo assim, parecido, com a OpenAI, mandem mensagem pra gente que nós vamos ler aqui no podcast. Não se esqueçam que o meu Telegram é @biacunzi e o meu Twitter, @garotasemfio. E do Marcos MVC Mendes, vocês podem mandar lá no perfil dele ou na página do podcast, tá bom? gigahertz.fm/feedback. Agora também, e esse é um assunto que eu achei bem interessante para a gente explorar aqui, sobre IA e produtividade, consumo de conteúdo, de informação, etc. O Flávio Fernandes compartilhou com a gente o Desperta News Inteligência Artificial, que é um podcast com notícias de IA narradas por uma IA. Então tem no YouTube, tem no Spotify, vai ter link na descrição aqui também. Isso veio junto de uma notícia que eu vi nessa semana, que é a seguinte: a Eleven Labs, que eu confesso que eu estou mais impressionado com a Eleven Labs do que com OpenAI, do que qualquer outra coisa, que é uma IA, já falei sobre ela aqui, de você fazer clone de voz e depois você fazer texto para voz, né, você digitar ali qualquer coisa, etc. Eu estou usando, eu passei, sei lá, algumas horas usando ela ontem para fazer um episódio do Hipsters Fora de Controle que vai ao ar nessa sexta-feira, que sem dar spoilers é com um gringo e vai ter a versão em português. E é inacreditável como eles em, 6, 8 meses melhoraram a identificação do padrão de voz da pessoa para depois você digitar o texto e ela falar, com maneirismos do tipo a pessoa falar né, ou falar essas coisinhas assim que dão um pouco mais de humanidade. E isso para dizer o quê? A Eleven Labs fez uma parceria com a Perplexity, que a gente já falou, mas eu posso voltar a falar sobre ela aqui, que é um buscador sensacional, que envolve também LLM, tipo o ArcSearch, só que mais próximo de um Google. Então a Eleven Labs e a Perplexity fizeram uma parceria para também disponibilizar um podcast diário de notícias. É o Discover Daily, e eu acessei hoje, tinha lá notícia, por exemplo, de que a Apple cancelou o projeto do carro, etc. Tem um acabamento de produção um pouco mais profissional, porque são duas empresas de muitos bilhões de dólares de avaliação fazendo um podcast versus o do Desperta News, que me parece uma iniciativa de uma ou duas pessoas, um pouco menor, mas ainda assim eu acho que elas indicam um pouco do caminho do que pode acontecer aí sobre não só a seleção de recomendação de conteúdo, mas também a tangibilização disso
da parte da voz, o jeito que a gente vai passar a ter contato com isso, consumir isso, versus a ameaça, eu vou falar de conteúdos humanos, né? E aí entra podcast diário, né? Eu fazia o Loop Matinal, tem o excelente Bom Dia Tech do Arthur de Vigir, que eu acompanho todo dia, e mesmo com as IAs fazendo, eu vou preferir acompanhar o dele, porque né, a gente já começa a criar uma relação com a pessoa que está falando, né? Quem escuta podcast sabe que isso existe, mas eu achei interessante explorar esse veio da IA que pode passar a gerar automaticamente, mastigar, entender, contextualizar e gerar um conteúdo em 20 segundos, que hoje em dia leva, sei lá, algumas horas para fazer, por menor que seja ali o podcast diário. Verdade. Eu não vou fazer IA bashing aqui, já que nós fazemos podcasts, somos comunicadores, né, Marcos? Mas fazendo uma análise bem realista, eu acompanhei algumas dessas IAs aí para notícias e eu achei chato pra burro, gente. Não quero puxar o peixe pro meu lado, mas sendo bem realista, eu acho que para drops de notícias isso funciona legal. Mas fazer um jornal nacional, por exemplo, todo em IA, nossa, eu vou dormir nos 5 primeiros minutos, viu? Sinceramente, complicado. É monótono, sim, então... Mas para drops e curadoria, notas rápidas, às vezes você não consegue acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho que funciona bem, sim. Eu acho legal esse tipo de coisa. Então, mas precisa dar uma melhorada. Tá? Talvez aprimorar a questão de editorias, criar feeds diferentes para diferentes IAs, não só por pauta, por assunto, mas diferentes fontes também. Eu acho importante deixar claro também as fontes dessas notícias para a gente poder averiguar melhor, se aprofundar melhor, enfim, ser um conteúdo com transparência, né? Mas não acho assim que é o fim do mundo. Eu sei que tem muita gente braba com o IA aí, principalmente criadores e artistas. Mas, gente, é aquele negócio, né? Parece aquele meme dos Simpsons, lá, o Old Man Yellow at Cloud. Não adianta a gente xingar, brigar. Tá aí. A gente tem que se virar, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e usufruir da melhor maneira que possa nos beneficiar e, claro, destacar o nosso trabalho também, né? Eu acho que sim. O que eu tenho visto e um meio termo entre essas duas coisas. Eu vejo, por exemplo, a possibilidade de eu selecionar os meus veículos e minhas fontes de informação e jogar isso na IA para ela mastigar e me entregar um diário com o viés das coisas que eu já passo a acompanhar. Isso é ruim porque você passa a se isolar na bolha do que você já acompanha, você acaba não ficando sabendo de uma notícia interessante nova, um assunto novo, etc. E aí a gente volta, por exemplo, que lembra no passado que a gente falou do Artifact bastante, né, que era do pessoal lá que fez o Instagram. Sim. Já fechou, não deu certo. Né? O interesse que as pessoas têm por isso não parece corresponder ao interesse que o pessoal tem de gerar esse tipo de coisa. Né? Eu vi ontem também, saiu um aplicativo feito por ex-funcionários do Twitter, que também é uma coisa parecida. Você seleciona suas fontes de notícia e coloca lá, e aí a mastiga, entrega. Vamos ver se eles conseguem trazer alguma coisa diferente do que o Artifact trouxe. Se eu achar o nome, eu coloco aqui na descrição. Legal. Mas o que eu gostaria de ver dessa junção entre a inteligência para pegar o contexto, mastigar a informação e me entregar, e o que eu já passo a acompanhar, seria, por exemplo, eliminar duplicidade de informações. Aí eu gosto, né? Eu assino, sei lá, 300 RSS. Quando sai o iOS 17.4, todo mundo noticia a mesma coisa. Eu já vi uma vez, não preciso ver as outras 12, que as pessoas fizeram a mesma matéria. Limpar isso seria bacana. Mas eu consigo ver cada vez mais ferramentas dessa de IA, geração de conteúdo aparecer, porque isso traz escala, né? Eu fazendo podcast diário, eu consigo fazer com um set de notícias que eu escolhi. Talvez esse seja o benefício para quem acompanha. Mas poder seguir com essa relação, gerando, por exemplo, múltiplos episódios que estivessem mais dentro do que cada pessoa espera, do que seria um podcast diário, pode ser interessante, mas a gente começa a eliminar o fator humano, que é um problema, né? Tem todo o lance da dublagem, por exemplo, que vem sendo muito afetada pela perspectiva da IA substituir esses trabalhos, né? O Bruno Casemiro, do ADT, que fala bastante sobre isso. Então esse é um assunto que tá pegando bastante aí e vai seguir pegando. Mas, bom, de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição tanto o podcast Desperta News quanto também o Discover Daily para quem tiver interesse e quiser dar uma escutada
vocês comentam pra gente o que vocês acharam em primeiro lugar e também o que vocês esperam que pode acontecer dessa junção da IA com podcast, notícia, etc. Como é que vocês veem isso tendo impacto aí? Mandem um feedback pra gente e também a opinião de vocês, né? Isso pode alimentar determinadas bolhas? Pode alimentar determinadas bolhas, mas isso a gente já está acompanhando, né? E eu acho que nós temos que pensar em IA também em maneiras de estourar bolhas, porque ninguém aguenta. A gente fala também de tecnologia, mas a gente está falando de política, de cultura, de tudo. Ninguém aguenta mais essas bolhas ideológicas, lado X, lado Y. Parece que o negócio só aumenta e as pessoas começam a ficar insanas. Então, eu penso também de uma maneira que a IA possa furar essas bolhas. Eu acho importante isso. Nem que seja para você criticar, gente. Eu acho bizarro pessoas que recebem feeds e notícias assim, só no viés de confirmação. Escutar aquilo que você quer ouvir. Eu acho isso muito bizarro. Eu pelo menos, gosto de ser provocada, eu gosto de ouvir coisas que eu não gosto, nem que seja para eu criticar, para eu discordar. Eu gosto, é uma coisa minha, eu gosto de ouvir pessoas com opiniões diferentes. Eu acho que debate é feito com pessoas com visões diferentes, senão é bate-papo, chá de comadre, tá? Então, eu acho que as IAs também precisam ser desenvolvidas de uma forma que quebre essa bolha. Não sei se as Big Techs vão ter interesse nisso, né, Marcos? Eu tô muito pessimista, pra ser sincera. Porque bolhas alimentam algoritmos, dão views, dão likes, dão audiência e dão dinheiro. Então, eu sou muito pessimista quando a gente entra nesse assunto, viu? Sou mesmo. Muito bem, agora essa é uma ferramenta que eu sei que muita gente aqui vai adorar, porque ela tem a ver com PDF, a fascinação da humanidade sobre tecnologia. Mas antes de falar sobre ela, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois 3 meses extras na assinatura do plano anual. Se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de hotel, da pracinha aí da esquina, de restaurante, do avião, nem sempre eles são de graça, mas a maioria das vezes eles são de graça porque os seus dados são o preço dessa conexão, então os servidores, sites, o que você trafega, tudo isso é coletado para depois ou ser analisado ou vai saber, né? Mas com o ExpressVPN você não permite que isso aconteça com a sua conexão porque os seus dados passam a ser criptografados, trafegam lá, vão e vêm, pela VPN, pelo serviço deles de roteamento e nem o site, nem eles conseguem saber, e muito, na verdade, nem o site, nem eles e nem também quem oferece a conexão consegue saber o que está acontecendo lá na sua conexão. E além disso, uma vantagem gigantesca é que você pode escolher, por exemplo, Estados Unidos, se conectar ao Max, eu acabei de fazer isso ontem à noite para testar e funcionou, e que agora é Max, né, HBO Max, e você tem acesso ao catálogo de lá, que é diferente do daqui, e não só o HBO Max, que agora é Max, mas também YouTube, Netflix, e não só Estados Unidos, qualquer país dos 100 aí que eles oferecem para você rotear a sua conexão, você vê o catálogo desses países que é diferente do que tem no Brasil. O contrário também, tá viajando, quer acessar o YouTube, só pode ver no Brasil, não tem problema. Se acessa a partir do Brasil e destrava esse conteúdo. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter esse um mês aí de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV também, se você tiver, no roteador da sua casa, para todo mundo passar a ter a conexão protegida, segura e etc. E aí, para assinar o plano anual, você paga por 12 e recebe 3 a mais ao final desses 12, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho, tem link na descrição do episódio, vai lá, conhece, eu uso, eu confio, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. 2024 começou e agora vocês podem também aproveitar a oportunidade que a ExpressVPN está dando para os nossos ouvintes, para vocês começarem o ano também com mais segurança para vocês e para a família de vocês. VPN é essencial nos dias de hoje. Muito obrigada, pessoal da ExpressVPN, por continuar apostando no Área de Trabalho. Obrigado, e vamos lá. Na semana passada a Adobe matou um monte de startup de uma vez só, porque ela lançou direto lá no Adobe Acrobat. Já estávamos esperando, né? Vamos falar a verdade.
Tava escrito nas estrelas, né? Mas agora, direto, é um beta, mas direto pelo Acrobat você consegue agora usar um LLM para conversar, investigar ali o PDF, o documento que você esteja vendo, que você esteja fazendo. E eu tenho certeza que essa é uma das coisas que o pessoal que usa PDF aqui mais vai usar daqui para frente. Quem mora nos PDFs, que nem eu, né? Com certeza. Aliás, eu acabei colocando os meus aqui dentro do Samsung Notes. Eu dei umas mudadas aqui nas minhas configurações. Eu vou atualizar vocês aí o meu setup para 2024. Fiz algumas alterações, já estou preparando aí para os próximos episódios. E muito em virtude também dessas ferramentas de análise de PDF. Né? Eu acho que muito mais que você conversar, digamos assim, com uma IA a respeito de um trabalho científico, de um capítulo de um livro, eu acho cada vez mais interessante a gente salvar e guardar para nós também as nossas anotações, dar um jeito de salvar a sua conversa com as IAs também e anexar no documento. Então é uma coisa que eu estou pensando, que eu estou reavaliando, refletindo. Então, me cobrem, gente, para falar de anotações de livros e anotações de papers, tá? Vou explorar isso com vocês mais aos poucos. E não adianta, gente, quem está na academia, quem está ali fazendo mestrado, doutorado, vocês sabem do que eu estou falando. É PDF o tempo todo. E é interessante que a Acrobat tenha despertado para isso. Ela percebeu que ela é mais importante do que ela mesma imaginava. E com tantas soluções para PDF aí disponíveis no mercado, que deixa a própria Acrobat meio que nas sombras ali, eles estão com a chance de retomar o protagonismo novamente. Então, se eles souberem aproveitar essa oportunidade e criar novas ferramentas, e aqui eu já vou dar de graça uma consultoria para eles, anexar as conversas de IA, as sínteses, as análises, as extrações do PDF dentro do próprio PDF, de uma forma dinâmica, até virtualizada ali, por que não? Enriquecer o PDF, saindo um pouco daquele formato sisudo, né, com as próprias anotações, as próprias impressões do usuário e do criador do PDF. Olha, oportunidade, tá? Muita gente vai saber usufruir disso e tem soluções para PDF fantásticas, a gente já vê por aí. Quem souber inovar mais vai ganhar. Eu falei já do Liquid Text algumas vezes aqui, né? Infelizmente ele é só para iPad, mas olha que incrível o que esse aplicativo faz. Eu já cogitei comprar um iPad só por causa do Liquid Text, tão bom que ele é. Então, eu acho que está faltando um pouco de inovação e tem campo para crescer. Tá? PDF não é mais só um formato para você imprimir no papel. Não é nada disso. É um formato de distribuição de conteúdo, principalmente um conteúdo mais profundo, mais desenvolvido, né? É a principal forma de você hoje publicar papers acadêmicos. Qualquer journal que você vai na internet, ali você tem as edições, você tem os artigos separados para você baixar. Se você quer guardar, não dá para guardar links, gente. Links, né, podem evaporar a qualquer momento. Então, a gente quer guardar num formato permanente e o PDF está aí. É longevo, muito mais do que a gente imaginava, e não adianta você odiar PDF, porque ele é útil, sim. Essa ferramenta específica da Adobe, eles têm uma coisa que é bacana, que é a seguinte, né? Imagina que você tem um documento enorme sobre um estudo aí, que nem um exemplo que você deu. Você consegue pedir para a IA formatar esse texto para você usar, por exemplo, num e-mail, ou que você vai usar para fazer um relatório que é diferente do que seria o e-mail, ou uma apresentação que é diferente do que seria o relatório e e-mail. Então, você consegue moldar esse texto aí melhor. E tem um lance, né? Você abre o documento, ele já coloca ali umas sugestões de perguntas que você pode fazer, né, para poder interagir, entender melhor o documento. E quando você fala e ele, o que esse documento falou sobre isso aqui? Ele fala, falou A, B e C. Ele tem referências a isso, você clica no A, no B ou no C, e você vai direto para a parte do documento que está falando sobre isso. Então fica fácil de você pegar o contexto inteiro em relação à resposta que você teve lá direto da IA. Então, eu tenho certeza que as ferramentas, os PDF, o GPT, o Chat PDF, que já tinham aparecido aí nos últimos 2 anos, faziam coisas parecidas, último ano e meio, faziam coisas parecidas, mas é claro que isso sendo colocado na principal ferramenta aí, na referência,
É que nem quando o Photoshop adotou IA generativa lá para ajudar a fazer as montagens, edições, etc. Isso já coloca direto na mão da pessoa onde ela tá, no contexto dela. Tenho certeza que muita gente vai usar e vai curtir. De novo, tá em beta ainda, mas eu vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser se aprofundar e testar. E quem testar, conversa com a gente. gigahertz.fm/feedback, fala suas impressões. Ou se você achou um uso diferente para explorar os PDFs, etc. A gente vai gostar muito de saber. Isso também vai ajudar muita gente se você mandar esse feedback pra gente. Com certeza isso vai ser uma das principais pautas do Área de Trabalho aí nos futuros episódios. Então, desde já a gente convida vocês a explorarem essa novidade, contarem pra gente as impressões, mandem prints, mandem maneiras criativas de uso que vocês gostam, que vocês acham úteis. Então, o meu perfil aqui está sempre aberto para feedback. No Twitter, @garotasemfio, e no Telegram, @biacunzo. Vocês podem mandar prints lá no Telegram, podem mandar áudio, vídeo. A gente vai aproveitar aqui tudo e compartilhar com os ouvintes, tá bom? Sim, e se você quiser, você pode mandar perguntas que ou a gente tira as dúvidas para você, ou a gente convida quem escuta aqui também o podcast a tirar essas dúvidas. E foi o que um ouvinte anônimo fez. Ele falou assim: como é que eu posso gravar aula ao vivo do Zoom, estando de plantão no hospital? Tem uma palestra em 2 dias, então a gente espera que esse feedback tenha sido lido e respondido e publicado a tempo, e ele quer, se inscrever e gravar. Ele falou que está em dúvida, ela, não dá para saber, sobre usar o notebook ou o celular, considerando a impossibilidade de usar áudio do alto-falante por conta do plantão, preocupações com interrupções, e além disso, está planejando também uma pós-graduação com aulas ao vivo em horários indisponíveis para mim, disse a pessoa, Como que eu posso gravar essas aulas, seja pelo celular, seja pelo notebook? Vejo desafios com o notebook, como não poder ficar presente aí para controlar a gravação, e com o celular, preocupações com interrupções de notificações. Alguém já enfrentou uma situação semelhante ou tem soluções? Bia, essa é toda sua, hein? Já passei por isso. Já passei por 2 situações bizarras na pandemia, e eu vou compartilhar com vocês aqui agora pra gente descontrair o final desse episódio. Uma situação foi em que eu tinha uma reunião de trabalho e uma aula ao mesmo tempo. Foi ali meados de 2020, quando estava todo mundo perdido ainda com a pandemia e com essas ferramentas novas, Zoom era novidade, Teams, o pessoal ainda começando a conhecer. Gente, eu tive que assistir, não teve jeito de remarcar 2 situações muito importantes. Era uma aula que eu ia ficar com falta e não teve jeito. Eu peguei 2 fones Bluetooth e coloquei no celular a aula, coloquei no tablet a reunião de trabalho e fiquei com um fone em cada ouvido e mutando um e ligando o outro. Gente, foi a situação mais bizarra que eu já passei na minha vida, juro pra vocês. Foi um desafio pro meu cérebro, pra minha capacidade de concentração que não tem igual. E a situação do Zoom foi a mesma coisa. Eu fiz uma disciplina que o professor, eu adorava o professor, excelente, mas ele não disponibilizava slide, não dava PDF e não gravava a aula. Você tinha que ir lá assistir, azar o seu, anotar, e pronto. Eu falei, meu Deus, eu não consigo, eu vou ter que dar um jeito de printar. Eu até entendo o ponto de vista dele, ele tinha fotografias. Lembra quando a gente falou do episódio das moscas? Então, era lá o professor das moscas. Ele tem os bichinhos dele, é a pesquisa dele, é o pós-doutorado dele, ele não quer disponibilizar os slides com as fotos do trabalho dele. Eu entendo, mas a gente precisa daquilo pelo menos como um guia para a gente ir na literatura, na bibliografia, procurar depois. A gente tem que anotar, printar, fazer alguma coisa, Então, e um dia que eu estava fora de casa, ia ter uma aula pelo Zoom, não teve jeito. Eu peguei o tablet, peguei o smartphone, procurei o lugar mais silencioso que tinha, que foi um banheiro, e eu deixei o tablet gravando a tela e o celular junto gravando o áudio. Acreditem se quiser. Foi engraçado escutar depois, porque eu tinha um compromisso presencial. Eu tive que fazer isso enquanto eu estava no compromisso presencial. E foi engraçado, ouvir o áudio depois e barulho de descarga. Ah, não! Gente entrando, Foi bem engraçado, mas pelo menos eu não perdi a aula e deu tudo certo no fim das contas. Pelo menos isso. E é mais importante, o professor não gosta que você faça isso e você acaba fazendo, pelo menos seja correto de não compartilhar. Tá? Eu assisti a aula que eu perdi, fiz as minhas anotações e apaguei tudo depois. Então,
Gente, situações bizarras que a pandemia nos obrigou a fazer. O que foi essa pandemia, né? Hoje o pessoal está mais familiarizado, parece que está mais fácil aceitar as reuniões virtuais, muita coisa que a gente adotou durante a pandemia acabou ficando, né? Eu acho isso positivo. Reuniões, assim, eu vejo muita empresa e muito colega falando isso também. Fala, poxa, pelo menos a pandemia trouxe uma herança boa, se é que dá para falar isso com todos as aspas, né? Uhum. Aquelas reuniões presenciais que o pessoal ficava enchendo linguiça, acabou, né? As pessoas tendem a ser mais sucintas nas reuniões virtuais e quem não pode ir, assiste depois em velocidade acelerada, né? A gente aprendeu a racionalizar o tempo de reuniões, isso foi uma coisa bem benéfica aí que o trabalho remoto trouxe pra gente de herança, né? Totalmente, é. Então, tá aí, esperamos ter ajudado você. Se foi a tempo e a gente ajudou, manda pra gente como é que funcionou. Se você achou uma solução diferente também, manda pra gente que a gente compartilha aqui. Agora, pra encerrar o episódio de hoje, Bia, o Paruker falou o seguinte: gostaria de contar com a sabedoria de vocês para me indicar algum modelo de celular para pessoa idosa com 76 anos, sem afinidade nenhuma com tecnologia. Então, números grandes, letras grandes, fazer e receber ligações, rastreamento também e uma função socorro para mandar mensagem para contatos específicos com a localização. O Paruker falou que viu alguns modelos pela internet, mas ficou meio desconfiado. E aí? Olha, não vou saber te dizer os modelos, mas eu já vi vários na internet, tá? Na época dos dumb phones tinha vários, que era só você fazer ligação por voz e apertar o SOS. Mas hoje o idoso tá no Zap Zap, né? Então tem smartphones aí otimizados com uma interface modificada para ter ícones grandes, fontes grandes, botões grandes, e acho bem legal. Não conheço, não testei nenhum, eu pessoalmente, mas eu já vi, existem, e não são smartphones caros não, tá? Eu vou dar uma pesquisada melhor nos modelos disponíveis, mas se vocês jogarem lá no Google smartphone, celular idoso, vocês vão encontrar links aí para alguns que inclusive estão à venda. Quem comprou, eu já vi alguns feedbacks no Twitter, quem comprou para avó, pessoa com algum tipo de limitação, seja visual, seja física, o feedback foi bem positivo, viu? Então, vale a pena, faz só aquilo que o idoso quer que ele faça, tá? Então, não esperem grandes especificações técnicas, porque o objetivo não é esse mesmo, tá? Então, vou dar uma pesquisadinha e nos próximos episódios a gente volta nesse assunto. E quem tiver comprado alguns desses aparelhos, conta pra gente aí o que vocês acharam e vamos ajudar o nosso ouvinte aí a melhorar a vida da pessoa idosa da família dele, tá bom? Uma dica que eu posso dar é a seguinte, aí esquece ser barato, tá? Mas no iOS 17 saiu um recurso chamado acesso assistivo. Ele é feito justamente para esse fim. Então o que ele faz? Ele adapta a interface do iOS para ficar com ícones enormes e você pode ver os ícones, pode ver lista, etc. Todos os botões, fica tudo bem grande mesmo, então é justamente para esse tipo de uso. Não tem a parte, por exemplo, quer dizer, os telefones mais novos mesmo tem acidente com carro, coisa assim, mas não tem isso de você mandar contato, socorro, para mandar mensagem específica. Tem o do iOS, né? Você toca 3 vezes ali no botão de ligar e ele aparece, né? Ah, você quer ver a ficha médica do telefone, quer ligar para emergência, que também já manda o contato para a pessoa lá do outro lado de emergência também. Mas isso acho que resolve parte do problema. Mas a solução para essa primeira metade disso, né? Números grandes, letra grande, fazer receber ligação e basicamente só, né? Tem câmera também com os botõezões ali, mas com essa adaptação, tem isso, que é o acesso assistivo. Vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha. Pode ser pelo menos parte aí dessa solução, mas claro que aparelhos feitos do começo ao fim só para isso podem oferecer aí um benefício maior. Então quem tiver dicas, manda assim pra gente. iPhone é caro, mas às vezes tem um familiar aí que quer trocar, tá com um modelo mais antigo. Às vezes ao invés de vender, você pode passar, desde que tenha esse recurso, claro, né? Não sei Sim, qual. ele é do iOS 17. Do 17.
Então, se tiver com o iOS 17 e atualizado e você quiser passar para frente, aí é perfeitamente possível, né? Eu tô checando rapidinho aqui. A partir do iPhone 10R, 10S, então já deve dar para achar. iPhone SE também, então deve ter modelos velhos ou usados aí mais barato que pelo menos ajuda nessa parte. Boa. Mas tá aí, bom, vai ter link na descrição sobre essa funcionalidade, assim como os links para todo o resto do que a gente comentou aqui também ao longo desse episódio. Você pode achar na descrição ou em gigahertz.fm/adtrabalho/88. Quero agradecer a ExpressVPN e Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que ajudam, interagem com a gente, ajudam a deixar cada episódio mais interessante e, claro, também a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês, ouvintes, que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, prints, feedbacks para nós. Nossa, vocês fazem as nossas pautas acontecerem. Nesse episódio, espero ter atualizado todo mundo aí com as nossas pautas de até então. Semana que vem a gente vai voltar com mais assuntos novos. Vocês podem também mandar pedidos de softwares, de produtos, de serviços. A gente vai avaliar aí ao longo do ano para vocês. Vai ter muita IA, pode ter certeza disso, mas vai ter muitas formas diferentes de vocês trabalharem e serem mais produtivos. E só repetindo, as minhas redes, Twitter, @GarotaSemFio e Telegram, @BiaCuse. Boa, sou MVC Mendes, você me acha lá no Instagram, no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de transferência. Apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, uma exploração mais a fundo sobre quem está sendo impactado já e quem está fazendo as ferramentas de IA e busca que vão dar uma chacoalhada aí no modelo da internet. O link está na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.